Vamos falar sobre o petróleo. Restos de vida marinha acumulados no fundo dos oceanos, lá na era primitiva, sedimentaram no fundo desses oceanos e em seguida foram cobertos por sedimentos. Esses sedimentos que ficaram em cima dos restos de vida marinha acumulados se tornaram rochas impermeáveis. E os restos de vida marinha, embaixo desses sedimentos, sob pressão e sem oxigênio, no decorrer de um longo período de tempo, se transformaram em óleo de pedra, o petróleo. O petróleo é encontrado em bacias petrolíferas. Essas bacias petrolíferas podem estar no continente ou nos oceanos. No entorno do petróleo existem rochas impermeáveis, que são aqueles sedimentos que caíram em cima dos restos de vida marinha, né? E esse petróleo, no decorrer dos anos, se transformou e nas bacias petrolíferas, onde ele é encontrado, ele é retirado através de oleodutos até portos de embarque. Nos portos de embarque é que chegam os petroleiros e levam para outros portos marítimos, e desses portos marítimos existem oleodutos que levam para as refinarias. Muito bem, o petróleo ele apresenta variações de composição de hidrocarbonetos conforme a região onde ele é extraído. Por exemplo, no Brasil, nós temos um petróleo considerado um petróleo parafínico, rico em alcanos. Já o petróleo do Oriente Médio é rico em hidrocarbonetos aromáticos. O petróleo, assim como os outros organismos vivos, se você submete a muito aquecimento, ele se decompõe. Um composto orgânico submetido a altas temperaturas, ele se decompõe. E a gente não quer que haja a decomposição, a princípio a gente quer separar os componentes do petróleo. As frações de hidrocarbonetos, conforme o número de carbonos, compõem misturas que a gente usa como combustível. Então, quando chega na refinaria, o petróleo vai para um forno. Ali ele é aquecido e depois que ele é aquecido e que ele é transformado em gasoso, ele vai para uma coluna de destilação fracionada, uma coluna de fracionamento. O gás natural, que é aquela composição laranja ali do petróleo, com até 4 carbonos, hidrocarbonetos de até 4 carbonos, são gasosos à temperatura ambiente. E quando esse petróleo vai para a refinaria, quando ele chega na refinaria diretamente de uma bacia petrolífera, se ele vai diretamente de uma bacia petrolífera para uma refinaria, o gás natural ele passa nesse forno, ele só é aquecido e aí ele entra na coluna de destilação e ele vai sair lá em cima, porque ele é a fração gasosa mais leve que tem. Quando a gente transforma o petróleo todo em gás, quanto menor o número de carbono que o hidrocarboneto tem, menor a atuação da força intermolecular. Os componentes do petróleo são hidrocarbonetos, na grande maioria. E a força intermolecular dos hidrocarbonetos é a dipolo induzido. Entre os hidrocarbonetos, onde que o dipolo induzido consegue atuar mais? Nas moléculas de hidrocarbonetos que são mais pesadas, que são maiores. As moléculas de hidrocarbonetos que são mais leves, que são menores, elas têm uma cinética muito maior e a atuação do dipolo induzido é muito menor. Sendo assim, as frações de hidrocarbonetos mais leves apresentam
temperatura de ebulição menor, porque a atuação do dipolo induzido nessas moléculas é menor. Sendo assim, quando toda essa mistura gasosa chega na primeira coluna de destilação, as frações mais leves, com menos carbonos na cadeia, elas vão se acomodar lá em cima da coluna de destilação. E as frações com hidrocarbonetos com mais carbonos na molécula, elas têm uma atuação mais forte da força dipolo induzido, e elas têm, então, uma temperatura de ebulição maior. As mais leves têm uma temperatura de ebulição menor, as mais pesadas têm uma temperatura de ebulição maior. Só que nessa coluna de destilação, dependendo da altura da coluna, tem uma temperatura diferente. Quanto mais para cima da coluna, menor é a temperatura que o gás é submetido. Os gases que ficam lá embaixo, eles chegam a 500 graus centígrados, que é a temperatura da base mesmo da coluna. Mas lá em cima da coluna, a temperatura é 70 graus Celsius. E 70 graus Celsius já é suficiente para tornar as frações mais leves líquidas. Por quê? Porque as frações mais leves têm menor temperatura de ebulição. Então, as moléculas mais leves que foram se acomodar lá em cima, porque tem de 5 a 10 átomos de carbono na molécula, elas são submetidas a uma temperatura de 70 graus, que é suficiente para transformar essas substâncias em líquidas. Numa faixa um pouco abaixo, chegam moléculas de 12 a 18 carbonos, são submetidas a 200 graus que a tornam líquidas. Um pouco abaixo, chegam as moléculas gasosas com 15 a 25 átomos de carbono na molécula, e a 300 graus elas sofrem liquefação. Então, por isso é assim que separa as substâncias do petróleo. Eles entram gasosos na coluna de destilação, e uma vez gasosos, eles têm liberdade para se acomodar de acordo com a sua densidade. Quanto menor a temperatura de ebulição do hidrocarboneto, menor a sua densidade e mais para cima ele fica na coluna. Então, as frações de hidrocarbonetos com 5 a 10 átomos de carbono são liquefeitas e formam a mistura da gasolina. As frações, os hidrocarbonetos de 12 a 18 carbonos na molécula liquefazem um pouco abaixo, a 200 graus, a um pouco menos de 200 graus, e formam a mistura da querosene. Depois o óleo diesel, depois o óleo lubrificante. É importante saber essa ordem. Embaixo fica um resíduo com moléculas que tem acima de 20 carbonos. Esse resíduo, ele chega gasoso na coluna, mas ele rapidinho ele já vira líquido. Se eu esquentar mais do que 500, esse resíduo, eles podem sofrer decomposição, porque é composto orgânico. Então, o que a gente faz para transformar em gás sem que essas moléculas sofram decomposição? A gente passa esse resíduo líquido para uma outra coluna de fracionamento. Essa outra coluna de fracionamento, ela tem menor pressão. E você sabe, né, que se a coluna tem menor pressão, os gases que ficam dentro dela vão ter suas moléculas mais afastadas. Por quê? Porque estão submetidas a menor pressão. As moléculas já são mais afastadas. Então, com moléculas mais afastadas, esses compostos vão apresentar menor temperatura de ebulição. Eles chegaram líquido aqui, mas em uma pressão menor, com moléculas mais afastadas no líquido, porque está uma pressão menor, uma pressão externa menor, a temperatura de ebulição do líquido é menor. Ou seja, numa coluna onde tem pressão menor, a temperatura de ebulição das substâncias fica menor. E eu posso aquecer esse resíduo a uma temperatura aqui
o torna gasoso, mas não o faz se decompor, porque eu estou fazendo ele ficar gasoso numa temperatura menor. Aí, quando eu faço eles ficarem gasosos num lugar onde a pressão é menor e a temperatura de ebulição deles ficou menor, eles se separam. Uma vez gasosos, os menos densos ficam acima da coluna, os mais densos abaixo, são resfriados e são recolhidos agora nessa segunda coluna outras frações de óleo lubrificante, a parafina, a graxa, o óleo combustível, o betume. Ainda sobra um resíduo que precisaria de temperatura muito maior, mesmo a pressão menor. Esse resíduo não tem mais o que fazer, então o que que faz? Faz o craqueamento. Aí aquece esse resíduo, porque são moléculas longas de hidrocarbonetos, até que as moléculas grandes quebram em moléculas menores, em carvão e hidrogênio. Então, assim com o craqueamento, todo o petróleo é aproveitado. Muito bem. Resta falar ainda das combustões e dos combustíveis. Bom, em primeiro lugar é bom se lembrar que combustíveis renováveis são combustíveis que você pode continuar produzindo eles, tipo o álcool, se você continuar plantando beterraba, milho, cana-de-açúcar, você produz mais álcool, é renovável. Carvão vegetal, que vem de árvore, biodiesel, que vem de óleo vegetal. Os combustíveis renováveis apresentam menor porcentagem de enxofre na sua composição. E isso é legal por causa da chuva ácida, né? Se o combustível tem menos enxofre é queimado e vai parar na atmosfera para virar chuva ácida, né? Os combustíveis renováveis também tem uma outra coisa muito legal. Ele libera CO2 quando ele é queimado, mas antes dele virar combustível, ele absorve muito CO2. Antes de virar álcool, a cana, o milho, a beterraba, absorveu muito CO2 enquanto era planta. O carvão vegetal, antes de queimar e virar CO2, consumiu muito CO2 quando era árvore. Os vegetais que produzem o biodiesel consumiram muito CO2 até virarem óleo e depois serem queimados formando CO2. Então, os combustíveis renováveis, eles lançam CO2 na atmosfera, sim, mas, antes disso, eles absorvem bastante CO2. Os combustíveis fósseis são combustíveis que não são renováveis, que acabam com o tempo. Entre eles estão o petróleo, o carvão mineral, o xisto betuminoso. Além desses combustíveis serem não renováveis, eles apresentam alta porcentagem de enxofre e isso é um pouco perigoso para o clima, por causa das chuvas ácidas. As combustões podem ser completas ou incompletas, e vocês já conhecem isso bem. Se um combustível, a maioria dos combustíveis importantes que a gente tem carbono e hidrogênio na molécula, se for um combustível que veio do petróleo e tal, um hidrocarboneto, ou tem carbono, hidrogênio e oxigênio, no caso do álcool, da madeira, do biodiesel. Tanto hidrocarbonetos como carbono, hidrogênio e oxigênio, tanto qualquer uma desse tipo de fórmula de combustível, quando sofre combustão, produz água, monóxido de carbono, carvão, CO2. Se a combustão for completa, esses combustíveis vão produzir CO2 e H2O. E se a combustão for incompleta, vão produzir monóxido de carbono e H2O. Se for mais incompleta ainda, vai produzir carbono e H2O. Esse carbono é carvão. Você queima um palitinho de fósforo. Uma parte queima completa. Outra parte já começa a ficar incompleta, já solta um COzinho quando o palitinho vai apagar. E outra parte fica ali, o palitinho preto é o carvão mais água da última combustão incompleta. Então, é importante conhecer as combustões e saber fazer o balanceamento também.